TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, confira os destaques do programa desta semana. Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará inicia pesquisa anual de satisfação com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Liminar suspende cobrança de bagagem. Regra começaria a valer nesta semana. Veja também a polêmica decisão do STF que considera Caixa 2 como crime de corrupção. E ainda, a intolerância religiosa praticada nas redes sociais. E você, advogado, que está à procura de concursos, não pode perder as nossas dicas da agenda. Tudo isso e muito mais, agora no programa Mundo Jurídico, que está começando. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará iniciou na última segunda-feira, 13, a 6ª pesquisa anual de satisfação com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. A pesquisa consiste em um questionário, onde as setoriais poderão avaliar os serviços prestados pela Controladoria durante o ano de 2016, em insuficiente, regular, bom, ótimo ou excelente. Além de conhecer a opinião das secretarias, a consulta é utilizada como instrumento para a melhoria contínua dos serviços e do atendimento do órgão, cumprindo também os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade. Nesta edição da pesquisa, o questionário deve ser respondido e enviado pela direção superior e pelas áreas finalísticas e-mail de cada órgão ou entidade que utilizar os serviços da Controladoria. A pesquisa anual de satisfação é um dos requisitos estabelecidos pela norma ISO 9001/2008 para avaliar o sistema de gestão da qualidade da Controladoria. O crime de Caixa 2, descrito no Código Eleitoral como captação ilícita de recursos, está sendo relacionado pelo Supremo Tribunal Federal com os crimes de corrupção. A decisão da Corte Máxima é polêmica e abre precedente. E para analisar a relação entre Caixa 2 e crime de corrupção, nós conversamos agora com o advogado criminalista, Dr. Bruno Queiroz. Dr. Bruno, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente no estúdio. Prazer nosso sempre retornar aqui para falar desses temas polêmicos. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui o que realmente caracteriza o Caixa 2. Então, o Caixa 2, ele está previsto no nosso Código Eleitoral, no artigo 350, como uma espécie de falsidade ideológica. O que é uma falsidade ideológica, né? Consiste em um candidato fazer inserir uma declaração falsa ou diversa daquela que deveria ser escrita, com o intuito de criar direito, prejudicar alguém ou alterar o conteúdo juridicamente relevante de um fato. Em outras palavras, ele recebe um valor de doação de campanha de R$1 milhão certo, e declara um valor menor. Ou simplesmente ele recebe algo e sequer declara. Isso está previsto como crime com a pena de até 5 anos no Código Eleitoral. Isso é o delito de Caixa 2. Já existe essa tipificação. O que se pretende nos projetos de lei que tratam da matéria é dar uma tipificação mais explícita, mais específica, mas já existe hoje como crime de falsidade ideológica. E qual a relação entre o Caixa 2 e a corrupção? Bom, aí é que é a grande questão. Existe uma tendência, principalmente após a Operação Lava Jato, em considerar essas condutas de Caixa 2, o recebimento desses valores, sejam declarados ou não, no caso do Caixa 2, não declarado. Né? Existe uma tendência muito forte, a partir da Operação Lava Jato, em considerar o recebimento dessas doações de campanha como propina do delito de corrupção. E aí eu acho que a gente tem que fazer um corte. Existe situação em que há o crime de Caixa 2, sem que haja corrupção. Existe situação em que o Caixa 2 é nada mais do que um meio para a prática do crime de corrupção. E existe o crime de lavagem de dinheiro, que é uma outra situação. O que eu vejo é uma grande confusão, uma grande, digamos assim, um conflito aparente de normas penais, em que se quer considerar toda situação de Caixa 2 já como corrupção. E todo recebimento de propina no crime de corrupção como lavagem. Tá? E o que foi a decisão do Supremo? A decisão do Supremo em relação a um senador da República, o Supremo entendeu que a doação de campanha que esse senador recebeu da empresa, da construtora Queiroz Galvão, que foi um valor de R$500 mil, essa doação de campanha que foi registrada
de acordo com a legislação eleitoral, com emissão de recibo eleitoral, o Supremo entendeu que mesmo a doação registrada pode caracterizar corrupção e lavagem. Imagine a que não é registrada. Então, o Supremo fez esse entendimento, o que me parece que pode estar correto, mas não se pode generalizar. A gente não pode dizer que toda doação eleitoral caracteriza a corrupção, porque o crime de corrupção ele tem outros elementos, ele tem outros elementares do tipo que não estão presentes apenas no caixa 2. Essa questão é bastante delicada, porque a partir do momento que o Supremo passa a entender que mesmo uma doação de campanha registrada na Justiça Eleitoral pode ser considerado como crime de lavagem, o político, antes de receber a doação, ele vai ter que primeiro fazer um estudo sobre a origem desses recursos, não é verdade? Praticamente, eu entendo que é uma criminalização da política, porque, como é que você vai investigar a origem de todo... Imagine uma construtora, uma empresa que recebe recursos, tem diversas operações, tem diversas obras, você vai ter que investigar em todas elas se há um recebimento, digamos assim, ilícito, né? Eu acho que é bastante complicado. Isso é a chamada, a gente chama isso no direito de prova diabólica. É verdade. Você exigir algo muito complicado. Agora, volto a dizer, né? Cada caso é um caso, né? Eu acredito que houve muitos casos de corrupção em que muitas doações dessas, elas realmente podem configurar o recebimento dessa propina. Agora, para haver o ato de corrupção, para haver o crime de corrupção, não basta apenas a doação, digamos assim, não declarada. É preciso que haja o recebimento desse valor e que o recebimento desse valor esteja atrelado a um ato de favorecimento. Você tem um agente corruptor, que é um empresário, que oferece ou promete uma vantagem a um político, e tem um político que aceita a promessa dessa vantagem para praticar algum ato de favorecimento. Então tem que haver esse algo a mais, que é esse ato de favorecimento para caracterizar o crime de corrupção. Então, por isso que eu faço esse corte. Caixa 2 é uma conduta e o ato de corrupção, o crime de corrupção, ele exige outros elementos que nem sempre estão presentes. Agora, pode acontecer de o caixa 2 ser um meio para a prática do crime de corrupção. Isso também pode acontecer. O senhor, no início da entrevista, falou que, na verdade, o que está ocorrendo é um conflito aparente de normas penais. Diante deste conflito, qual seria a solução ideal a ser adotada? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Voltamos a entrevistar o advogado criminalista Bruno Queiroz. Doutor Bruno, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre o conflito aparente de normas, neste caso específico desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Qual seria a solução mais adequada diante desse conflito? Pois é, o que foi que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que essa doação de campanha registrada, ela era, ao mesmo tempo, o recebimento da propina do crime de corrupção, certo? E era também a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a doação, o recebimento da propina em forma de doação, daria uma aparência de legalidade ao ato. Certo. Né? Essa discussão, na verdade, entre a corrupção e a lavagem, ela começou lá no mensalão. Porque lá no mensalão houve condenação de réus por corrupção e lavagem, no sentido de que o recebimento da propina, ele, se não fosse, foi um réu que não depositou o dinheiro em sua conta, recebeu lá um daqueles valores, e o ministro do Supremo, os ministros entenderam que, como ele não tinha depositado o dinheiro na conta dele, isso era um ato de lavagem. Né? E aí, o que eu entendo sobre o assunto é o seguinte: o recebimento da propina nem sempre caracteriza, ao mesmo tempo, o ato de lavagem. Porque se você for pensar assim, vai haver uma sobreposição de tipos penais. Ninguém recebe uma propina à luz do dia. O sujeito, quando vai receber essa propina, ele vai tentar escamotear. Claro. E o ato de lavagem, eu entendo que é um ato subsequente, onde ele vai dar uma aparência de legalidade. E a lavagem de dinheiro é realmente um crime autônomo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo: o sujeito foi roubar um banco,
e pegou aquele dinheiro e enterrou no quintal. Isso é lavagem de dinheiro? Não, não é lavagem de dinheiro. Ele pegou o dinheiro e enterrou no quintal. A lavagem de dinheiro é o sujeito assaltou um banco, aí ele pegou aquele dinheiro e foi comprar carro para montar uma locadora. Tem que haver um retorno daquele dinheiro com aparência de legalidade. Claro. E me parece que o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, ele fez essa sobreposição. O mesmo ato que é o recebimento da propina, ele considerou como lavagem de dinheiro, e no meu entendimento a lavagem tinha que ser um ato posterior. Né? Eu acho que aí é que está a questão do conflito aparente de normas, que eu acho que precisa ser analisado, e é claro que o Ministério Público e as autoridades têm que fazer um combate muito efetivo a esses crimes que foram praticados, especialmente a corrupção, mas eu acredito que deve ser separado o joio do trigo e ficar bem claro o que é Caixa 2, o que é corrupção e o que é lavagem, porque nem sempre É claro. é a mesma coisa, são situações distintas. A questão central é saber se há corruptor e se há a figura do corrupto. Isso, exatamente. E o ato de doação de campanha, de per si, ele não pode já ser considerado um ato de corrupção. Claro. Agora, se ficar caracterizada a corrupção, que é justamente essa troca de favores, esse favorecimento, que a gente sabe que muitas vezes há, mas tem que ficar caracterizado, aí a lavagem de dinheiro é outra etapa. A lavagem de dinheiro é um crime complexo. Ele tem uma etapa de colocação no dinheiro, depois tem uma etapa de ocultação do dinheiro e depois tem uma etapa de reintegração desse dinheiro com aparência de ilicitude. Não é um crime simples. Então, o que eu estou percebendo como professor de direito penal é uma confusão e uma sobreposição de tipos penais. Pelo raciocínio do Supremo, tudo hoje pode ser lavagem. Por exemplo, se você sonegar um tributo, é claro que quem sonega não dá essa informação. Se está sonegando, não está informando. Aí o fato de você não declarar, aí entende-se que é uma lavagem. Então, se for pensar assim, todo crime de corrupção e todo crime de sonegação, ele vai vir junto com o de lavagem. O crime de lavagem, ele vai vir embutido em todos esses crimes. E não é isso que a legislação diz. Tá? Então, eu acho que precisa haver um cuidado no trato desse assunto para que a investigação seja feita e a acusação seja feita da maneira correta. Doutor Bruno, há quem afirme que os políticos estão buscando uma espécie de imunidade ao alegarem em suas defesas que as doações de campanha foram todas registradas de acordo com a legislação eleitoral. Como é que o senhor avalia essa afirmação? Eu acho o seguinte, que cada caso é um caso. Pode haver, sim, uma doação de campanha que seja digamos assim, um mecanismo de lavagem. Porque quando você registra aquele valor como doação de campanha, você dá uma aparência de legalidade. Pode ser que caracterize. O que eu estou dizendo é que você não pode generalizar e dizer que todos os casos são. Mas pode acontecer, sim. Né? E justamente o fato de fazer a doação é o que vai dar a aparência de legalidade. Volto a dizer, o que não se pode é tratar tudo como se fosse uma coisa só. E aí isso tem que ficar devidamente comprovado naquela situação, porque se for assim, você vai criminalizar o recebimento de doações e obrigar o político a ter que a apresentar uma prova diabólica, que é comprovar a origem de todos esses recursos, o que não me parece razoável. O senhor falou, inclusive, que estava sendo discutida a possibilidade de ser criado um novo tipo penal, ou seja, criminalizando, etiquetando o Caixa 2 como crime. Isso não estaria muito perto do que se diz de direito penal demagogo ou direito penal político? É porque, como eu disse, o crime que existe hoje é um crime de falsidade ideológica, né, com a pena de até 5 anos. E, na verdade, o que o Ministério Público hoje tenta apresentar é que toda doação de campanha que não tenha sido registrada, ela vai caracterizar crime de corrupção. E a que for registrada pode caracterizar também. Né? Sendo registrada ou não, a depender da situação, pode caracterizar. Então, o que se pretende é fazer uma tipificação mais precisa sobre o Caixa 2, com uma pena maior. Né? Porque hoje, houve até um procurador dizendo o seguinte, que como se fosse o Caixa 2 é uma corrupção malvadinha e a corrupção mesmo é uma corrupção malvadona, é um crime mais grave. O malvadinho e o malvadão. O crime maior e o crime menor. O crime maior é um crime menor. Certo. Na verdade, eu considero esse raciocínio errado. Uma coisa é o Caixa 2, outra coisa é a corrupção. O Caixa 2 pode ser meio para
o crime de corrupção. Aí tem a questão do conflito aparente de normas. Certo. Um crime de caixa 2, ele pode ser um meio para o atingimento do crime de corrupção. Aí o crime de corrupção, ele vai absorver o crime de caixa 2. Tudo vai depender do caso concreto. E lá na ponta, num outro momento, pode haver o crime de lavagem de dinheiro. No que eu não concordo é você achar que uma mesma conduta, ela pode caracterizar todos esses crimes, desconsiderando a teoria do conflito aparente de normas. Uma coisa não afasta a outra, mas É é a preciso mesma que se coisa. faça uma análise do caso É concreto. a mesma coisa um empregado que furta uma folha de cheque, falsifica uma assinatura e aplica um golpe. O furto é o artigo 155. A falsificação de assinatura é o crime de falsificação de documento público. E a obtenção da vantagem é estelionato. Só que a gente sabe que na prática o furto e a falsificação de assinatura ficam absorvidos e prevalece somente o crime de estelionato. Tem até uma súmula nesse sentido. A falsificação e o furto foram meios. Foram meios. Quer dizer, você olha e você imagina que são 3 crimes, mas na verdade é um só. Então, isso é que tem que ficar claro e tem que ficar definido. Quando é caixa 2, quando é corrupção, quando é lavagem. Pode ser só o caixa 2, pode ser só a corrupção com o crime de caixa 2 absorvido e pode ter a corrupção e o crime de lavagem. Agora, a lavagem é um crime autônomo, é um momento posterior. Eu entendo equivocado esse raciocínio de que o recebimento dessa propina é ao mesmo tempo lavagem. É esse a ponderação que eu faço como penalista. Doutor Bruno, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu acredito que a legislação precisa avançar, é preciso que o caixa 2, embora já estando previsto como crime eleitoral, eu acho que é interessante que seja feita uma tipificação autônoma em relação a isso, né? E acredito que não se pode generalizar tanto. E que a investigação, seja na Lava Jato, seja em outras operações, elas devem avançar para identificar efetivamente o ato de corrupção, sob pena de caracterizar apenas o crime de caixa 2. Obrigado. A Justiça Federal em São Paulo concedeu na última segunda-feira, 13, uma liminar contra a norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens. A decisão da 22ª Vara Cível atende a um pedido do Ministério Público Federal contra a Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. As novas taxas passariam a ser cobradas já nesta semana. Na ação, o Ministério Público argumentou que a cobrança fere os direitos do consumidor, além de levar à piora os serviços mais baratos prestados pelas empresas. Atualmente, os passageiros têm direito de despachar itens com até 23 quilos em voos nacionais e 2 volumes de até 32 quilos cada em viagens internacionais, sem pagar taxas extras. Na cabine, os consumidores podem levar bagagem que não ultrapassem 5 quilos. O artigo 13 da nova resolução da ANAC elimina a franquia mínima de bagagem despachada. O valor pago pela passagem incluiria apenas a franquia da bagagem de mão de 10 quilos, peso que pode ser reduzido por motivo de segurança ou de capacidade da aeronave. A liberdade de expressão e a liberdade de crença são asseguradas pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. E para falar sobre o tema, nós conversamos agora com os presidentes das Comissões de Liberdade Religiosa do Piauí, Dr. Cândido Alexandrino, e da OAB Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Cândido, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Olá, Evelt. Olá, amigos telespectadores. É uma satisfação estar aqui e poder contribuir com o debate. Inicialmente, eu gostaria que o senhor nos explicasse, na prática, o que é que caracteriza a violação à liberdade de crença de outrem. A liberdade de crença, como você bem iniciou, é assegurado pela nossa Constituição Federal. Então, qualquer violação, seja material ou mesmo através de palavras, ela pode ser considerada uma intolerância religiosa, um crime contra o sentimento religioso dos cidadãos brasileiros. E há uma previsão do Código Penal e é assegurado pela Constituição Federal essa liberdade de crença em sua totalidade, seja para manter-se na sua atual religião, seja para mudar. Dr. Robson, qual é a sua percepção sobre essa questão da liberdade de crença e liberdade de expressão? Pronto, a liberdade de crença ela é assegurada, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando no artigo 18 ele diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.
Este direito ele inclui a liberdade de mudar de religião ou até mesmo de não crer, de crer ou não crer, a liberdade de culto, a liberdade de associação, a liberdade inclusive de proselitismo. Eu tenho o direito de tentar convencer outras pessoas a mudar de religião, a permanecer na religião. Esse é o direito que a gente tem, o direito a criticar, inclusive, a religião. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos é um direito fundamental e é respeitado, é garantido também pela nossa Constituição Federal de 1988, pelo Código Penal. Então, toda a legislação que tem para garantir esse direito fundamental e que é inerente ao ser humano. O ser humano, ele acredita em algo, ele tem a necessidade de acreditar, de ter fé, mesmo aqueles que não têm, você tem a necessidade, é inerente ao ser humano, a liberdade. Doutor Cândido, o que diferencia a liberdade de expressão da liberdade de crença? A liberdade de expressão ela é mais ampla? A sua pergunta é brilhante e ela nos permite fazer um debate que se estende pelas redes sociais. A liberdade de crença é uma e a liberdade de expressão é outra. Muitas vezes a liberdade de crença ela é expressa, ela é levada ao público, ao conhecimento, pela liberdade de expressão. E nesse exercício, alguns conflitos, alguns choques, elas de vez em quando acontecem. Um caso registrado no Rio de Janeiro de alguns pastores de uma determinada igreja criticando outra fé. E esse caso foi parar na Justiça Federal como intolerância religiosa. Ao final da sentença de primeiro grau, o magistrado federal reconheceu que as palavras proferidas, ainda que duras, por um determinado líder religioso, ela estava albergada pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão também não é ampla, mas entendeu o magistrado que naquele contexto, e é um dos temas que suscita um polêmico debate nas redes sociais, seria a questão das críticas, das manifestações contrárias de uma religião para outra. Algumas pessoas entendem que isso seria intolerância religiosa. Eu discordo parcialmente e peço desculpas a quem entende diferente, mas a intolerância religiosa, como o próprio Fano fala, é um prefixo negativo. É como se eu impedisse ou a pessoa A, a pessoa B de exercer a sua fé, se eu a atacasse, se eu vilipendiasse, mas o que eu percebo nas redes sociais são que críticas, às vezes até duras, elas são taxadas de crime de ódio ou de intolerância religiosa. Peço venha para discordar. O Estado democrático de direito, o pluralismo de ideias é reconhecido, é um dos fundamentos, e embasa esse proselitismo, essa disputa, a sua é melhor, a sua, ainda que, digamos, filosoficamente, tem quem vai dizer, não, a sua religião não é melhor, por que a sua religião é melhor do que a minha? Mas, enfim, desde que o mundo é mundo, as religiões, elas tentam alcançar mais fiéis. Claro. Qualquer das suas religiões, ela tem o seu proselitismo. E, infelizmente, há uma certa incompreensão desse proselitismo religioso. Há quem entenda que o proselitismo religioso deveria ser proibido. Mas, por exemplo, o proselitismo político, ninguém fala nada, o filosófico. O nosso atacante Neymar, quando foi campeão da Champions League há cerca de 2 anos, ele usou uma faixa 100% Jesus e aquilo foi, e nos jornais da Europa, foi duramente criticado como proselitismo religioso. Mas quando eu tento convencê-lo de que, de repente, Ceará ou Fortaleza é melhor, aquela eterna polêmica, ou o partido A, o PT, PSDB, que normalmente são os que polarizam a política brasileira, ninguém fala de que esse proselitismo deve ser evitado. Me parece até uma certa aversão dessas pessoas para com a religião. Doutor Robson, o doutor Cândido tocou num ponto bastante importante que diz respeito à utilização das redes sociais. Há quem diga que a intolerância religiosa tem crescido de forma vertiginosa por meio da utilização das redes sociais. O doutor Cândido, na realidade, acha que não, acha que está havendo muito mais repercussão dos casos nas redes sociais do que a intolerância religiosa em si. Como é que o senhor avalia esse fenômeno das redes sociais? Pronto, o que a gente vê é que as pessoas entendem que as redes sociais é uma terra de ninguém, então eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou estar protegido pelo anonimato, mas o que se vê que não é bem assim. Então, você pode criticar, como o Cândido falou muito bem, você pode criticar, você pode discordar. O que vai caracterizar a intolerância é quando
ultrapassar esse limite de concordar. E aí é o caso concreto que vai dizer, é quando eu escarnecer de alguém publicamente. Certo. Então, que é o que o Código Penal diz lá no artigo 208, é escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Quando eu ultrapasso o limite da discordância para violência física, violência psicológica, quando aí sim, nesse exato momento, então eu acredito que as pessoas podem, inclusive, estar cometendo crimes e a internet, ela não é uma salvaguarda para você fazer o que quiser. Então, as pessoas têm que entender que em determinadas situações você pode cometer crime. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, ela disponibiliza um telefone para essas pessoas, é o Disque 100. O Disque 100, na verdade, ele serve para todo tipo de situações de violência e que são albergadas pela Secretaria de Direitos Humanos, mas um dos tipos de denúncia que as pessoas podem fazer por meio do Disque 100 é com relação a qualquer tipo de intolerância religiosa que você tenha sofrido ou que tenha visto sofrer na internet, nas redes sociais. E por falar em anonimato, doutor Cândido, existem decisões do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, sobre pessoas que acreditam que podem utilizar do anonimato para praticar crimes contra a honra. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas decisões do STJ, mas logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar os advogados Cândido Alexandrino e Robson Sabino. Doutor Cândido, a pergunta que ficou lá no bloco anterior foi sobre as decisões do Superior Tribunal de Justiça relacionadas à utilização do anonimato para a prática de crimes contra a honra. Como é que o senhor avalia? Nossos tribunais, a justiça brasileira tem enfrentado cada vez mais esse problema. Popularmente se cunhou o termo haters, que deriva do hate speech, que seria o discurso de ódio. Algumas pessoas têm essa impressão que o Dr. Robson bem abordou sobre um pretenso ou suposto anonimato nas redes sociais. Por quê? É muito fácil se criar um perfil chamado fake. Então, dá-se a entender, ou algumas pessoas, na sua simplicidade, até tecnológica, imaginam que não possam ser rastreadas e, por isso, podem criar perfis e começar a praticar crimes contra a honra, tá? Mais do que a crítica, a discordância, praticar crimes contra a honra. Um caso recente que foi repercutido nacionalmente foi aquele casal de autores globais que adotou uma filha afrodescendente e essa suposta criança... Desculpe, ela é uma criança. A criança teria supostamente sido violentada na sua integridade, na sua raça, e foi parar na delegacia, conseguiu descobrir, rastrear o IP e foi levado à justiça. Ainda é muito recente, não temos como averiguar números, a não ser que se faça uma pesquisa nos tribunais de crimes classificados como, de repente, injúria racial, mas é muito bom que se promova um debate, já que todo mundo hoje tem rede social, dificilmente alguém não tem. E as pessoas aprenderam a gostar aí de participar dos debates polêmicos. Qualquer assunto hoje em dia é tema de vários e amplos debates, às vezes até duros, nas redes sociais. Então, como é algo que está crescendo, seria bom que os nossos parlamentares comecem a atentar, porque muitas vezes o judiciário toma a frente, porque chega primeiro neles, já que o nosso Congresso às vezes demora a debater próximos assuntos. E em eventos, às vezes, da OAB, entrevistas como no seu programa, a gente tem essa possibilidade de fornecer ao telespectador uma repercussão disso. Amigo telespectador, existem os haters, considerados aqueles que fazem crimes de ódio, ou seja, intolerantes também, até com as religiões alheias, e saiba que você pode ser penalizado por tudo aquilo que disser. O Código Civil, o Código Penal, ainda que não exista uma lei específica para isso, você pode ser enquadrado por crime de dano, por ofensa, pelos crimes contra a honra das pessoas ofendidas, e não existe anonimato na internet. Pode até demorar, mas se as polícias forem atrás, elas conseguem descobrir os donos dos perfis que cometeram essa violência. Doutor Robson,
Existe algum mapeamento sobre essa prática de violação de crença aqui no país? Pronto, o mapeamento ele é muito falho. A gente vê, eu vi alguns dados que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tem, eles dão conta de pouco mais de 200 casos no Brasil inteiro. Claro que o nosso país ele é campeão em liberdade religiosa e em 25 países o Instituto Pew Research, que é dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa entre as maiores nações do mundo e nessa pesquisa o Brasil é o campeão, o país que menos tem restrições governamentais no mundo inteiro. Então isso não quer dizer que socialmente essa chamada intolerância, né, não tenha alguns casos críticos, mas os dados são muito poucos, são muito pequenos. O que a gente tem notícia, na verdade, é na imprensa. Quando você vai, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência em um prédio que tenha sido destruído por causa de intolerância, o que o delegado vai registrar lá é crime de dano, ou crime de injúria, ou crime de calúnia. Então, não se registra... Não consegue formar uma estatística. Não se tem uma estatística e o próprio crime ele tem uma pena muito pequena. Então, eu não conheço... os dados devem ter pouquíssimas pessoas no Brasil inteiro que responderam por esse crime aqui do artigo 208. Então, não dá para você... Tem que ser feito um estudo, tem que ser feito debates com os temas. As faculdades, elas têm crescido com relação... Têm tido interesse maior dos universitários. Qualquer palestra sobre o tema em faculdade, até porque não se tem cadeira sobre religião nas faculdades de Direito, são lotadas, os alunos querem a repetição porque é um tema instigante. Se você me permite um complemento, com certeza. O brasileiro ele é religioso. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, dos quais 86%, segundo o último censo do IBGE, professam alguma fé. A região Nordeste e o Ceará são exemplos dessa religiosidade, com as romarias famosas a São Francisco, ao Cariri. E, particularmente, o meu entendimento é de que nós temos mas pouquíssima intolerância religiosa, confirmando o Instituto Pew Research. Por quê? Se nós pegarmos 86% de 200 milhões, dá mais de 160 milhões de brasileiros, com certeza. E as violências noticiadas pela imprensa, elas não são diárias. Às vezes, quando muito, são mensais ou bimestrais. Então, a proporção de incidentes, e muitas vezes a gente tem apenas o início do incidente, nós não sabemos, por conta dessa falta de dados, falta de um centro de pesquisa sobre liberdade religiosa, nós não temos os números de quantos inquéritos foram para frente, quantas denúncias foram oferecidas à justiça e quantas sentenças que comprovam realmente que aquele crime, ou de dano, ou de violação, ou de calúnia, de difamação, de ofensa à honra da pessoa, foi realmente proveniente de uma intolerância religiosa. Doutor Candi, existe alguma classificação em termos de países, daqueles que mais respeitam a liberdade de crença ou não? Existe. O telespectador que quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, existe uma organização internacional chamada Portas Abertas, em que anualmente ela lista os 50 países com mais restrições religiosas, e a maioria delas são restrições oficiais, em que se não pode, por exemplo, professar outra fé que não a do Estado. Há muitas teocracias no Oriente Médio, e há outras restrições indiretas, como até acesso a serviços públicos e a empregos públicos. A maioria é um assunto novo que ganhou um pouco de visibilidade pós-ENEM com a redação da liberdade religiosa. Nós temos aqui Ceará e Piauí representados, mas não são todas as subseções, as seções da OAB em todos os estados que têm essa liberdade religiosa em uma de suas comissões. Então, a maioria do público não sabe, mas há países em que as pessoas são presas, países em que as pessoas são mortas por mudarem de fé ou mesmo declararem a sua fé até publicamente. Com certeza. Dr. Robson, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará está organizando um grande encontro aí, que é um simpósio sobre direito, na realidade, que será realizado na Faculdade Inspirar. O senhor poderia falar um pouco sobre este evento? Pronto. Este evento ele vai trazer ao todo 11 palestrantes distribuídos em dois locais distintos na faculdade. E os palestrantes, as palestras são simultâneas, eles vão ter que escolher qual palestra eles irão assistir. Por exemplo, a gente vai ter uma palestra na sala 1 com Célio Studart, que é vereador de Fortaleza. O Dr. Valdetário Monteiro é um dos palestrantes também na sala 1.
e eu estarei com o Dr. Daniel Cazorla falando sobre liberdade religiosa. Quem estiver assistindo comigo na sala 1, no mesmo instante o Cândido vai estar em outra sala também falando sobre liberdade religiosa, só que nas redes sociais. Então, na sala 2, a gente vai ter o presidente Marcelo Mota, que é o presidente da OAB, falando sobre prerrogativas com o Dr. Navarro, que é coordenador do Centro de Apoio. Também o Dr. Ricardo Cerqueira Leite, ele é especialista em gestão de processo e vai falar sobre essas soluções alternativas de processo, que é o que a gente tanto espera. Então, são ações que a Comissão de Liberdade Religiosa ela tem feito, porque a religião ela procura a paz, ela busca a paz. Então, quando o Dr. Ricardo, ele, por exemplo, ele for falar sobre gestão de conflito, sobre soluções alternativas de conflito, é isso que a religião prega. Todas as religiões pregam a paz. Que diga-se então, de passagem, que é um direito de quinta geração, segundo Paulo Bonavides. Inclusive, dentro dos processos, dentro do judiciário, a religião ela tem um papel importante na pacificação social, na sociedade, no desenvolvimento da sociedade. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar é só mandar um e-mail para direitoinspirar@gmail.com. Vai ser nesta quinta-feira agora, no dia 16 de março. O evento é gratuito e a gente vai dar um certificado. Quem for vai receber um certificado de 20 horas de participação. Doutor Cândido, o tema realmente é polêmico e instigador, mas infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, a oportunidade de conversarmos sobre a liberdade religiosa. O brasileiro é religioso, aprecia a paz. Nós temos uma sociedade bastante plural e ainda assim conseguimos conviver, graças a Deus, e me permito ser politicamente incorreto, graças a Deus, em paz. Temos eventos, alguns incidentes esporádicos que proporcionalmente diante do número de brasileiros que professam a fé é muito pequeno. O assunto é um pouco desconhecido do grande público. Seria bom que se o telespectador em casa fosse no Google, colocasse liberdade religiosa, procurasse o perfil do Dr. Robson, o meu perfil, a gente costuma colocar notícias. Nesse evento eu vou selecionar casos de incidentes no Facebook, no YouTube, para poder abordar um pouco daquilo que nós conversamos hoje. Dr. Robson, suas considerações finais. A liberdade religiosa, então, o Brasil, embora seja o primeiro país, ele e eu considero o país, então, nesse ponto, como se fosse uma luz para o mundo, mas isso não significa que a gente não tenha que estar vigilantes. É importante que se tenha os comitês, o Plano Nacional de Direitos Humanos fala em se criar comitês estadual de promoção de liberdade religiosa. No Ceará, a gente não tem esse comitê, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Então, é preciso que os legisladores eles se atentem, que é um tema importante, que precisa de defesa para que a gente continue mantendo essa posição privilegiada no mundo. No mais, a gente agradece a participação mais uma vez. Hervelt, obrigado e ficamos à disposição dos telespectadores para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos e convidamos todos a estarem presentes no evento lá na Faculdade Inspirar e continuar debatendo esse tão instigante tema que é a liberdade religiosa. Obrigado. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil, na nossa agenda. Promotor de Justiça Substituto, Roraima, inscrições até 5 de abril. Procuradoria Municipal de Belo Horizonte, inscrições até 12 de abril. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar bons momentos. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, e que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho de planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários dos advogados OAB Prev Ceará. Não perca tempo, faça seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue para 3464-3991. E o programa de hoje termina aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojuridico@gmail.com. Acompanhe também o programa pelo nosso canal no YouTube, Programa Mundo Jurídico. Obrigado pela companhia e até a semana que vem.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.